Olá, pessoal! Esse é mais um episódio Medicina Sem Bula e o episódio de hoje é muito especial, Dezembro Vermelho. E como Dezembro Vermelho, a gente traz uma bandeira muito importante, que é a prevenção do HIV e das doenças sexualmente transmissíveis. E hoje nós trouxemos o Dr. Pedro, que é infectologista. Vou passar a palavra. Olá, meninas, prazer. Boa noite, Débora, boa noite. É um prazer estar aqui e poder trazer luz e trazer debate para essa pauta, né? Acho que dezembro é o momento que a gente tem de abertura para trazer foco para isso, né? Obrigado mesmo pelo convite. Espero que seja um episódio bem legal, que a gente possa falar bastante. Doutor, eu gostaria de te perguntar a diferença entre prevenção combinada e prevenção isolada. Ela é bem intuitiva, na verdade, a diferença entre elas, né? Então, a prevenção isolada, imagina que você está usando só um método, né? Para se prevenir contra uma doença. No caso, uma IST, que em voga do Dezembro Vermelho é o HIV. Como se você estivesse usando a camisinha como método de prevenção, mas ela estoura. Então, você está usando só um método de prevenção. A partir do momento que você usa dois métodos, você aumenta a sua segurança e a eficácia. Ou seja, você tem uma menor chance de uma falha. Por quê? Se o primeiro método falhar, você tem o segundo método. Então, quando a gente fala de métodos combinados, a gente pode falar da camisinha e da PrEP, por exemplo, né? Que hoje em dia é um dos principais métodos de prevenção divulgado e onde a gente vem vendo muito espaço na prevenção do HIV, né? Mas a prevenção combinada também, ela não é só sobre a camisinha e a PrEP. Ela também está associada ao tratamento das pessoas que têm HIV. Porque o tratamento diminui a transmissão. Então, quando a gente vai falar da mandala de prevenção do HIV, que é tão trazida no PCDT, no Protocolo de Diretrizes Terapêuticas de HIV, o tratamento é um pilar da diminuição da transmissão. Porque indetectável é igual intransmissível, né? Acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas já vamos dar esse spoiler. Doutor, e pensando nessas infecções sexualmente transmissíveis, como é que é o contato inicial desse paciente dentro da atenção primária, no consultório? Ele já chega contando as queixas que ele realmente tem ou ele tem um quê de vergonha? Gente, varia demais. Eu acho que pra gente que é da área da saúde, tudo começa, Débora, com acolhimento. O paciente só vai te trazer se ele se sentir à vontade. Então, é a primeira responsabilidade do médico, do enfermeiro, que também faz o acolhimento, do técnico de enfermagem, que faz o acolhimento, né? Deixar o paciente à vontade, para ele trazer as suas queixas. Porque a gente entra numa zona muito pessoal, né, dos nossos pacientes. A gente está falando da vida sexual. Então, numa consulta, por exemplo, de PrEP, eu pergunto quais são as modalidades sexuais que o paciente tem, qual o número de parceiros ou parceiras que ele tem. Então, ele tem que se sentir à vontade para trazer isso. E quando a gente fala de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, a gente fala de diversas apresentações. A gente pode falar de um corrimento, é uma IST. Clamídia e gonorreia é uma IST. No caso da mulher, tricomonas é uma IST, né? Um corrimento vaginal. A gente pode falar de úlceras genitais, úlceras dolorosas, úlceras não dolorosas. A gente pode falar de vesículas. Então, a gente pode falar de linfonodos, né? As famosas ínguas, né? Então, as ínguas fazem características também das ISTs. Então, assim, a gente vai numa gama muito grande. E aí vem toda a expertise e o conhecimento das doenças para saber direcionar. Então, quais são as principais causas de corrimento, como que eu vou triar, como é que eu vou pensar, né? Então, uretrites, né? Ou cervicites, no caso da mulher, né? Que podem estar associados. No caso da mulher, até mais profundo, né? Casos graves como DIP, né? Doença inflamatória pélvica, tem correlação com infecções sexualmente transmissíveis. Então, pode vir desde uma dor no pé da barriga a uma úlcera e até lesões cutâneas, né? Porque muitas pessoas vêm procurar o infecto, isso já aconteceu na residência, com lesões cutâneas. Aí você vai colhendo, você fala, não, isso aqui é uma sífilis secundária, por exemplo. É um secundarismo da sífilis. Então, pode ser lesões cutâneas, né? Então, é muito vasto, tá? Então, por isso que é importante a gente falar tanto da prevenção com as sorologias e a rotina de triagem. Porque o paciente pode ser assintomático. Então, isso eu acho que é a principal red flag que a gente tem. Paciente que tem vida sexualmente ativa,
tem que ser testado rotineiramente. Então, pensando nesse teste, né, que é uma forma de prevenção, né, porque o SUS ele preconiza prevenção, promoção e recuperação em saúde, justamente isso na atenção primária. Então, dentro dessa questão de saúde e educação sexual, como é que a gente pode identificar quais são os grupos dessas campanhas de prevenção? Como é que o SUS ele separa esses grupos para fazer essa campanha direcionada de prevenção? Perfeito. É uma pergunta epidemiológica, né? É uma pergunta de epidemiologia. Você está perguntando para mim o que é prevenção primária, secundária e terciária. O SUS não coloca dessa forma, mas para a gente que trabalha com a epidemiologia, a gente entende que a gente está falando da história natural da doença e quais são os momentos a gente fazer uma prevenção primária antes da história natural da doença, uma prevenção secundária, quando a doença já está instalada, e uma profilaxia, uma prevenção terciária, ou seja, redução de danos, né? Então, um exemplo básico, trazendo para o HIV, prevenção primária é a PrEP. O paciente não tem a doença, é uma medicação que ele escolhe, é uma proteção a mais. Então, é uma prevenção primária a PrEP, a pessoa não tem a doença, é o período pré-patogênico, quando a gente fala da história natural da doença. Mas a gente também pode citar, por exemplo, a vacina. Vacinação para hepatite B. Hepatite B é uma doença sexualmente transmissível e a vacina você tem que ser feita como uma profilaxia primária, antes da doença. Então, a vacinação, que também protege contra IST, então a gente fala tanto da vacina para hepatite B. Não existe vacina para hepatite C, vamos lembrar disso. E vacina para hepatite A. Hepatite A também pode ter transmissão sexual, dependendo da modalidade de sexo que a pessoa pratica. E a vacina de hepatite A é liberada pelo SUS para os pacientes de PrEP, de profilaxia pré-exposição. Mas a gente também tem que falar da vacina da meningo C. Meningo C, tá, mas a gente está falando de meningo B, desculpa. Mas por que a gente está falando de vacina de meningite? Porque a vacina de meningo B, as pessoas, muitos clínicos e colegas, não sabem, mas tem uma proteção cruzada de 75% contra a clamídia e gonorreia. Então, você pode fazer uma vacina de meningite que tem uma proteção cruzada para outras doenças. Isso é prevenção primária. Mas não, vamos ser mais rápido. Prevenção secundária seria estimular e manter o paciente tem adesão à terapia antirretroviral, por exemplo. O paciente tem a doença, ele tem HIV. E como a gente trabalha isso? Ele tem que ter adesão a tratamento, a terapia antirretroviral. Isso já é a prevenção secundária. O paciente tem pressão alta e a gente vai controlar. Ou seja, o paciente fez diagnósticos de sífilis, a gente vai tratar. É isso. Esse é o segundo cenário, né? E quando a gente vai falar de redução de danos, aí a gente já está num período avançado. Então, um caso de um paciente com HIV, com diagnóstico tardio, que abriu o quadro com uma neurotóxico, evoluiu com quadros convulsivos, tornando-se epiléptico. Então, ele vai ter que tomar um anticonvulsivante cronicamente para ter esse controle. Então, a gente está controlando um dano já instalado. Seria mais ou menos essa lógica. E dentro desse contexto, né, de PrEP e PEP, qual é a diferença do quadro clínico e da história clínica desse paciente que você referencia na hora de escolher a medicação desse paciente? Tá. As palavrinhas são muito próximas, mas os conceitos são totalmente antagônicos, né? A PEP entrou no Brasil em 2017, se eu não me engano, e a PrEP 2019. PEP é profilaxia pós-exposição. E PEP e PrEP é profilaxia pré-exposição. Então, PEP. A pós-exposição, a gente está falando de um paciente que teve uma exposição de risco. O que é exposição de risco? Teve uma relação sexual desprotegida, consentida ou não? Sim, consentida ou não, porque a gente pode estar falando de um abuso sexual, né? Então, esse paciente pode estar exposto à transmissão do HIV, então, após uma exposição. Então, lembrando que PEP e PrEP é para HIV, ok? Então, a PEP é pós-exposição, então a gente falou dessas exposições, mas também para um trabalhador de saúde, os internos que adoram fazer e coletar um exame, fazer uma punção e se perfuram. Então, se você se perfura durante um procedimento cirúrgico, durante uma punção venosa, você pode fazer a PEP, dependendo, né, do status sorológico desse paciente. E até mesmo uma funcionária da limpeza que vai pegar o lixo, alguém deixou uma seringa lá e ela se perfura. Então, HIV é transmissível por sangue, né? Então,
A gente está falando de uma pós-exposição. Entendeu? Várias situações de exposição. E a PrEP é a pré-exposição. É uma medicação de escolha do paciente. É uma proteção prévia, pré-exposição, ao HIV. Então, é uma medicação que o paciente usa contínuo, tenofovir e entricitabina, que são antirretrovirais, e aí ele tem essa proteção para o HIV. A gente hoje no Ministério da Saúde, e também isso obviamente vem de fora, nós temos liberação da PrEP diária e da PrEP sob demanda. O que é sob demanda? Quando o paciente vai ter uma exposição de risco, ou seja, ele vai ter uma relação sexual programada, ou vai sair para um encontro, ou para uma festa, ele entende o risco de ter uma exposição, uma relação sem proteção, ele faz uso do remédio só naquele período. A indicação da diária e da sob demanda, ela é muito individualizada e não tem como a gente querer criar um padrãozinho. Tem que conversar com o paciente e ver o que se encaixa para o seu paciente. O paciente que tem 2 parceiros ou 2 parceiras durante a semana, não tem como ele fazer uma profilaxia sob demanda. Então, esse paciente, por exemplo, a gente tem que conversar com ele que ele tem que fazer a diária, né? Então, essa seria a principal diferença. E a PrEP, então, outra diferença também é a duração. Após a exposição, a PEP, ela dura 28 dias. Acabou, fecha a conta, passa a régua. Lembrando, sorologias no final do tratamento, no início e no final. E a PrEP, ela vai durar enquanto o paciente quiser. Então, não é 1 ano, não é 2 anos, não é 1 mês, é enquanto ele quiser e ele estiver a fim de fazer. Porque as coisas podem mudar. Ele pode ter um parceiro e aí eles não querem mais usar, ou ele e ela não querem mais usar, enfim. Então, é enquanto o paciente optar em fazer a medicação. Doutor, gostaria de te perguntar um pouco sobre a área da imunologia. Qual o papel das células dendríticas e dos macrófagos na fisiopatologia da doença? Tá. A gente tem essas células de defesa como vários papéis. A gente vive falando que o HIV infecta as células T, principalmente TCD4, que são as células que mediam a imunidade, né? A cascata ali de comunicação intercelular para reforço da imunidade. Mas o HIV infecta várias outras células, várias. Oligodendrócitos, ninguém fala, mas ele infecta neurônio. Na derme, células de Schwann podem também estar cometidas. Então, tem várias outras células, dentre elas macrófagos, dentre elas células dendríticas, natural killers também são acometidas pelo HIV. Quando a gente fala do papel dessas células, a gente tem vários momentos na fisiopatologia. Então, se a gente for pensar na infecção inicial, o HIV normalmente ele vai ser, falando da via mais comum, que é a via sexual de transmissão do HIV, ele vai ser pela via sexual e as células da mucosa, normalmente, elas vão ser captadas pelas células dendríticas. Então, são essas danadas que pegam o HIV e vão levar para o CD4. Então, elas têm esse papel inicial de apresentar o HIV para as células da imunidade, formando um mecanismo inicial de cavalo de Troia até. Em alguns livros colocam dessa forma. Então, as células dendríticas têm esse papel de apresentação celular do HIV para os linfócitos. E a mucosa é rica em células dendríticas, rica em linfócitos, mucosa vaginal e mucosa anal. Então, quando a gente tem uma relação sexual com microlesões, essas células rapidamente encontram o HIV, que penetra a mucosa, que é muito vascularizada, e são captadas por elas. Mas, além desse papel inicial de levar o HIV, já fica claro que o HIV pode infectar elas. E elas funcionam como reservatórios, os famosos santuários. Hoje, quando a gente vai falar de HIV, a gente não fala de cura, a gente fala de controle. Por quê? Porque o HIV fica em algumas células, dentre elas, principalmente macrófagos e dendríticos, por exemplo, eles ficam lá dentro dessas células, sem ter uma replicação importante, e a gente não consegue tirar o HIV do genoma. Então, a gente não consegue falar de cura do HIV justamente por causa de células como essas que permitem o HIV ficar lá dentro sem ter uma ação do antirretroviral, né? E aí, a hora que a gente tira o antirretroviral, o que acontece? A gente volta na história natural da doença e a carga viral volta a subir, porque o HIV, que está silencioso nessas células, sem se replicar, volta a replicar. E aí a gente não consegue falar de cura justamente por causa dessas células santuários. Existem outros órgãos santuários também que a gente fala, que
que é sistema nervoso central, epidídimo, né? A gente só fala da barreira da meninge, mas outros órgãos também têm células e também têm barreiras, né? Então, é uma grande dificuldade para o tratamento e cura do HIV. Ainda dentro desse contexto imunológico do HIV, a gente vê que tem uma depressão intensa, né, dos CD4s e ativação crônica desse sistema imune, que leva como se fosse uma exaustão, né, desse sistema imune. Eu queria perguntar sobre esse período e sobre janela imunológica. Sei que são coisas diferentes, mas eu gostaria de entender como é que acontece a janela imunológica e esse período de depressão do CD4. Tá. Quando a gente fala de depressão do CD4, a gente tem algumas classificações, tem alguns gráficozinhos bem bonitinhos que mostram a história natural da doença. Então, a gente vai falar de história natural da doença. A gente vai falar do HIV até 1990, 93, quando foi feito o AZT, primeiro antirretroviral, né? E no Brasil foi chegar só nos anos 2000, basicamente, que foi incorporado no Ministério. 98, se eu não me engano, 2000 que foi incorporado. Antes disso, a gente via a história natural da doença acontecer. Que é a sua pergunta. O que acontece com a imunidade quando a gente não dá terapia, quando a gente não promove o controle do vírus? O que a gente vê? Inicialmente, você faz um pico de viremia, você faz uma carga viral muito alta, e o CD4, a imunidade do organismo, da pessoa, consegue controlar. Então, nesse primeiro momento, você faz uma grande replicação, porque imagina, você chegar num território virgem, onde tem várias células para você infectar. Então, você faz um pico de viremia muito alta, porque tem muitas células para serem infectadas. Então, você faz esse primeiro pico de viremia alto, mas o organismo consegue controlar. Então, você entra num estado de controle viral parcial, onde você ainda tem uma imunidade relativamente alta e uma carga viral controlada. E essa curva tende a se seguir parelhada durante um período em torno de 3 ou 4 anos. Então, o paciente se infecta com HIV e a imunidade do organismo vai controlando. Só que essas linhas elas não são paralelas, elas se encontram. E aí é onde a carga viral e o HIV começa a ter uma depressão da imunidade, né, das células de defesa, mais importante. Então, entre o momento da infecção e o momento da depressão do CD4 ser importante, a gente pode falar em torno de 4 a 8 anos. Vai variar muito conforme cada resposta imune e cada organismo. Tem pacientes que são Hoje a gente não usa mais esses termos, porque todo HIV tem indicação de tratamento, mas antigamente a gente não tratava todo mundo. Antes de 2015 fazem 10 anos, a gente não tratava todas as pessoas que têm diagnóstico de HIV. Vocês talvez nem imaginam isso. Eu, quando estava na faculdade, a gente não tratava. No início da residência, em 2020, a gente já tratava todos os pacientes, mas até 2015, por exemplo, a gente esperava a imunidade baixar, e, né, o CD4 está baixo e o ter níveis de CD4. Tinha vários critérios de tratamento, né? Isso já se caiu por terra, né? Enfim. Esse período pode... Por que eu estou falando isso? Por quê? A gente pode estar falando de períodos pacientes que são hiperrespondedores, ou seja, que esse estado de equilíbrio ele é muito precoce. A imunidade não consegue segurar o vírus. Então, em coisa de 2 anos, ele já evolui para AIDS, por exemplo. Ou pacientes que conseguem ter um controle maior, que dura até 8 anos para desenvolver AIDS, ou seja, a sua imunidade consegue ir segurando, né? Então vai variar muito, mas de forma geral, didática, a gente pode falar que entre o diagnóstico e o início dos sintomas, eles vão demorar em torno de 4 anos, 5 anos, tá? E conforme o CD4 vai baixando, a imunidade vai baixando, a gente vai tendo grupos de doenças mais específicos e mais sugestivos. Então, o CD4 em torno de 350, que é um CD4 já baixo, a gente pode ter um quadro de herpes zoster. Então, por exemplo, um paciente jovem, 40 anos, 30 anos, porque lembrem, a herpes zoster é comum na senescência, que a gente tem uma imunossenescência. Então, é mais comum no vozinho, na vozinha, depois dos 60 anos. Mas o paciente com 40 anos que tem um quadro de herpes zoster, tem que chamar sua atenção. Então, talvez esse paciente tenha que fazer uma sorologia. Eu já peguei paciente com diagnóstico de HIV e a doença primária que chamou a atenção foi um quadro de herpes zoster no paciente de 28 anos.
entendeu? Então, a imunidade vai caindo, vai caindo. E aí, com isso, a gente vai abrindo as doenças oportunistas, as mais famosas, pneumocistose, neurotoxoplasmose. Tuberculose não é só de HIV, mas todo paciente com diagnóstico de tuberculose tem que fazer testes para HIV. Principalmente HIV, os pacientes que têm HIV e tuberculose, eles podem fazer as apresentações extrapulmonares. Isso que eu vivo falando, gente, tuberculose não é só no pulmão. Eu já peguei tuberculose na mama, por mastite crônica, eu fui investigar, era uma tuberculose. Tuberculose intraperitoneal, neurotuberculose, que é muito comum nos pacientes com HIV, acometimento no sistema nervoso central. Tuberculose óssea, que dá mal de Pote, que acomete coluna, né? Tuberculose ganglionar, com o famoso escrofuloma, né? Então, conforme a imunidade vai caindo, vai surgindo isso daí, e aí a gente já está falando de AIDS. Aí já é outro período da doença, né? Lembre sempre que HIV não é igual a AIDS. Então, uma pessoa que vive com HIV, ela não tem AIDS, tem critérios de AIDS. E os critérios de AIDS vão estar associados a doenças oportunistas e nível de CD4. Doutor Pedro, qual é a diferença entre AIDS e HIV? É uma diferença assim, bem grande, né? As pessoas vivem colocando tudo junto, né? É como se a gente estivesse falando que pressão alta é igual a insuficiência cardíaca. E não é, né? Uma pressão controlada, né, tudo mais, não necessariamente ela vai evoluir para uma insuficiência cardíaca. E a mesma coisa que HIV. É como se você tivesse uma infecção. Você tem ali o vírus, mas a gente consegue controlar o vírus. E essa não replicação dele não permite a evolução da doença. A doença é a AIDS, né? Então a pessoa é infectada. A gente esquece que nós somos colonizados por diversos vírus e diversas bactérias na pele, na boca, no olho, no sistema gastrointestinal. E nem por isso nós temos doença. Então, por que antigamente a gente falava DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, e depois de 2018, eu acho, estava na época do finalzinho da faculdade, a gente começou a mudar essa bandeira e passou a falar IST, infecção sexualmente transmissível. Porque ter uma infecção não é igual ter uma doença. Então, hoje a gente não fala mais DSTs. Quem é mais velho vai lembrar das DSTs. Não se fala DST, fala ISTs. Que infecção não é igual doença. E aqui a gente está falando exatamente isso. Infecção pelo HIV, pessoa que vive com HIV não tem uma doença, né, necessariamente. Doutor, eu gostaria de perguntar agora sobre os testes. A gente sabe que existem muitos erros nessa parte. Quais são os principais erros ao interpretar os testes rápidos e como evitá-los? Ana, assim, quando a gente vai falar de testes, eu vou voltar para a pergunta da Débora que eu não esqueci, que é de janela imune, tá? Então, ela ficou guardada para falar agora. Então, o principal erro é esquecer a janela imune. A gente tem vários testes, ELISA de primeira, segunda, terceira, quarta geração. A gente tem testes imunodifluorescência, a gente tem testes de imunodifusão, a gente tem testes de busca de PCR, busca de DNA. Então, a gente tem vários testes. E aí, o Ministério tem vários fluxogramas que você pode usar esses diversos testes para dar o diagnóstico. Primeiro erro é esquecer a janela imune. Hoje em dia, a gente usa os testes rápidos, são imunoensaios, que vão buscar por mecanismo de chave fechadura anticorpos do HIV que estão circulando no corpo, que vão se ligar a esses antígenos do teste. Então, a gente fala de imunoensaios, ELISAs, de quarta geração. Então, os testes rápidos são muito eficazes. E a janela, normalmente, desses testes é de 7 a 15 dias. Então, dependendo o teste que você usa, o exame que você pede, a sua janela imune é de 7 dias, tá? Então, às vezes, a pessoa teve uma exposição sexual, teve uma exposição a um abuso, estupro ou alguma coisa, e pediu ali a sorologia. Veio negativo. E esquece de pedir, por exemplo, com 30 dias depois do final, né, depois desse período de janela. De forma geral, a gente sempre orienta 30 dias. Né? Por quê? Porque vai depender do teste, vai depender da adesão, vai depender do tipo do seu serviço que você vai ter, né, para você pedir esses testes. Então, de forma geral, uma forma de segurança é 30 dias depois da exposição, porque qualquer teste vai pegar. No início da pandemia de HIV e AIDS, gente, é assustador falar isso, os testes demoravam, a janela imune era absurda, era coisa de meses,
meses, né? Então, o paciente fica naquela angústia, porque gera uma angústia para os pacientes, né? Isso. Será que eu tenho, será que eu não tenho, né? Como é que vai ser isso? E outro erro também que eu vejo muito é você fazer um teste e já querer bater o martelo e falar, já vi erro acontecer, de um teste positivo chegar para o paciente e falar, você tem HIV. Então, para minimizar isso, o próprio Ministério da Saúde já coloca, você só pode falar que o paciente tem o diagnóstico, você só fala que o diagnóstico de HIV com 2 testes positivos de diferentes metodologias, com diferentes laboratórios e diferentes fabricantes, entendeu? Justamente para diminuir isso. Então, para você dar o diagnóstico, você tem que ter 2 testes fora de janela imune, feitos de forma adequada, de laboratórios diferentes, para daí você poder falar. Então, assim, paciente com 2 testes positivos, seguindo esses critérios, laboratórios diferentes, fora de período de janela, a gente tem bastante segurança em falar que o paciente tem ou não HIV. E sempre que você fizer 2 testes, isso é outra coisa que as pessoas, os colegas médicos, ficam às vezes angustiados. Fez 2 testes. Um deu positivo, outro deu negativo. Isso é uma situação que pode acontecer. O que você vai fazer? Você vai fazer um 3º teste, né? E o 3º teste deu negativo? É negativo. Deu positivo? Confirma o diagnóstico, entendeu? Então, você vai partir para uma 3ª metodologia. Se você está em dúvida também, você pode pedir uma carga viral que vai buscar o genoma do vírus, né, no paciente. Se você for seguir, são 5 fluxogramas que vão usar teste rápido, ELISA, que o Ministério disponibiliza para fazer. Então, se você tiver com dúvida, você pode pedir um exame de maior sensibilidade, que é a identificação do genoma viral, com Western blot ou uma carga viral e tudo mais. Tá bom? Acho que é isso. Doutor, pensando nesse paciente que foi recém-diagnosticado, né, com o vírus HIV, qual que é a conduta inicial, pensando no médico infectologista? Chegou esse paciente que positivou os 2 testes positivos, como é o preconizado. Qual que é a sua conduta inicial? Você vai fazer uma educação em saúde? Como é que vai ser? Eu acho que eu vou mudar um pouquinho sua pergunta, Débora. Eu não vou falar do contexto do infectologista, porque só tem eu de infecto aqui, eu não, né, na nossa região. Então, eu não dou conta. Então, a gente precisa falar de qual que é o primeiro atendimento para todos os médicos, porque ele chega na UPA, ele chega no PSF, ele chega no hospital. Então, é o que qualquer médico tem que fazer, não um infectologista, é o que qualquer médico tem que fazer. Então, basicamente, o paciente chegou para você, tem que fazer um exame completo. E exame completo, eu digo, não é ausculta pulmonar e cardíaca, não. É orofaringe, olhar a boca, tem que ver se tem placa, tem que ver se tem lesões ulcerosas, tem que ver se tem disfagia, tem que perguntar. Tem que fazer exame neurológico completo, ver se não tem nistagmo, se não tem alteração visual, se não tem cefaleia, se não tem nada. Tem que olhar toda a pele, porque uma manchinha nesse paciente pode ser um sarcoma de Kaposi. Então tem que olhar, tem que examinar o seu paciente, tem que palpar a cadeia linfonodal, cervical, inguinal, tem que olhar se não tem úlcera genital. Então, nesse paciente, eu já peguei paciente HIV com diagnóstico recente e tinha verrugas, por exemplo, anal, um papiloma retal, né, por exemplo. Então, tem que ser investigado. Então, primeira coisa, é exame físico completo. E aqui é completo mesmo, não é direcionado para cardio, para pulmão, nem nada. Tá? Além disso, a gente vai falar da bioquímica, né? Então, é exames geral, completo. Então, hemograma, ureia, função hepática, albumina, né? Bilirrubinas, tudo. E sorologias. Não é só sorologias para HIV, sorologias para outras ISTs, porque se você tem uma IST, você tem um risco aumentado de outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, você tem que lembrar que você tem que triar para hepatites, para sífilis, e nesse paciente também pedir IgM e IgG, por exemplo, para toxoplasmose, para citomegalovírus, para Epstein-Barr. Então, você tem que pedir também algumas sorologias para essas outras doenças, essas outras doenças mais importantes, tá? Não pode esquecer essa parte. Isso é o fundamental. Mas isso é muito médico, né? E hoje a gente busca cada vez mais humanizar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer na sua consulta
é dar espaço para esse paciente trazer. Esse paciente vai estar angustiado, esse paciente vai estar em negação, muitas vezes, ou em raiva consigo e com parceiro ou parceira. Esse paciente vai ter 1 milhão de dúvidas, esse paciente vai achar que ele tem AIDS, ou às vezes ele pode até ter, né? Mas esse paciente vai estar a cabeça dele vai estar fervilhando de dúvidas. Então, é o momento, mais do que você prescrever o antirretroviral, acolher o paciente, fazer ele entender e entender quais são as perspectivas e entendimento dele sobre a doença, né? Porque a maioria dos pacientes chegam, eles não têm entendimento nenhum sobre o que é HIV, o que acontece. E a cena que a gente tem é a cena de tragédia dos anos 80 do paciente em AIDS, né? Porque isso que é midiático, isso que ganha mídia, isso que é divulgado, né? E é o que ficou no senso popular, né? É o que ficou na memória popular, é esse perfil do paciente com HIV, né? Então, por exemplo, é muito importante ter essa adesão, ter esse acolhimento, né? Mais do que tratar a doença. Doença, você chama, liga para o colega, ou pede uma opinião, né? Mas esse acolhimento é muito importante. Eu tive um caso agora recente de um casal hétero com diagnóstico de HIV e o homem estava numa completa negação, né? Completa negação do diagnóstico, do porquê. Por que comigo, né? Então, isso é muito comum acontecer, né? E também existem pacientes que são muito conscientes. Falou, não, eu me expus, eu imaginei que eu pudesse ter, então é isso, vamos tratar, e beleza, e vamos lá, né? Mas é isso que é o primeiro momento. E não querer fazer show de horrores, né? O paciente tem a diagnóstico de HIV, a galera quer colocar máscara, isolamento de contato, isolamento respiratório. Calma. Não precisa fazer isso daí, não é qualquer outro paciente. Se ele não tiver uma lesão, né, com saída de secreção, isso e aquilo, você não vai usar luva para examinar o paciente, né? Você não usa luva para examinar os seus pacientes, você não entra em todos os quartos com máscara, se ele não tiver sintoma respiratório, né? Então, isso é muito individualizado, mas o contato é muito importante, né? O paciente, às vezes, acha que nunca vai mais poder ter o contato, né? Não posso beijar, não posso ter esse contato. Então, é muito importante que a equipe de saúde trabalhe com ele sem preconceito, né? Atenda ele sem preconceito. E dentro do contexto, né, de também prevenção, pensando numa gestante que está fazendo pré-natal, a gente sempre pede as sorologias, né, toxoplasmose, sífilis, HIV. Qual que é a conduta se essa gestante positivar para HIV, depois de repetir o teste ele dar positivo? O que a gente pode fazer para ajudar essa gestante, para orientá-la? Como conduzir o caso? Gestante, galera, é um grupo assim à parte e muito importante. Hoje a gente foi liberado, inclusive na mídia essa semana, mais uma vez, a gente ganhou o selo da Organização Mundial da Saúde de que nós não temos mais transmissão vertical no Brasil. Isso é uma coisa, assim, é bábado, é absurdo, é fantástico. Não tem transmissão mãe-bebê do HIV. A gente ganhou o selo da Organização Mundial da Saúde que a gente conseguiu ter esse controle. Então, gestante com diagnóstico de HIV é grupo prioritário. Ponto. É isso que você tem que entender. Então, não é para ficar demorando, não é para voltar a semana que vem com a outra sorologia, já é para coletar no mesmo dia o outro exame, o outro teste, e já é mandar para referência. Gestante é grupo para mandar para referência, né, para um colega infectologista, né, porque às vezes acaba chegando na mão de um colega que não é infecto. Por que eu falo isso? Porque gestante é um grupo muito importante. Porque se você não fizer um bom trabalho, o risco é do bebê. E aí a gente vai ter uma nova criança, a gente vai ter uma nova pessoa que está chegando no mundo, que pode ter HIV e vai conviver o resto da vida com essa doença. E nos ambulatórios de HIV, que eu já trabalhei em São Paulo e aqui no Mato Grosso também, na cidade que eu trabalho, no SAI, tem crianças e pessoas hoje com 20, 30 anos que a transmissão foi lá atrás, durante a gestação. Né? É o que a gente não quer, né? Lembrando sempre que HIV também não é uma escolha, enfim. Mas gestante é um grupo prioritário, porque a gente não quer transmissão para o bebê. Gestante tem que fazer o tratamento. Lembra que lá, quando você perguntou para mim qual que é a relação da imunidade, eu falei que quando você começa a infecção do HIV, a carga viral vai lá em cima? Então, quanto maior a carga viral,
maior é o risco de transmissão. E se você faz esse pico durante a gestação, a chance de transmissão ela é maior para o bebê. Então, dependendo o trimestre de infecção que você tem, também muda-se o risco da gestação. Então, ao longo da gestação, a gente aumenta a vascularização ali no sincício, aumenta a gestação. Então, a gente, conforme vai passando a gestação, você tem uma vascularização maior. Então, se você tem uma carga viral muito alta, nesse momento, aumenta o risco de transmissão, por exemplo, do HIV. Então, não é para bobear. Gestante com diagnóstico é para mandar para referência, porque essa gestante tem que fazer uma genotipagem. Então, o gestante entra no grupo do Ministério que faz genotipagem para ver o genoma do HIV prévio ao tratamento, justamente para não ter falha de terapia durante a gestação, tá? E tem que ser iniciada a terapia antirretroviral quanto antes, de preferência no dia do diagnóstico, né? E dentro desse contexto de terapia antirretroviral, pensando num paciente que já é portador de alguma doença crônica, como é que acontece a interação medicamentosa? O paciente deve ou não continuar com essa terapia que ele foi prescrito? Quando a gente fala de terapia antirretroviral, de TARV, né, como a gente chama popularmente, ela não vai ser parada praticamente em situação alguma. E principalmente, não tem hipótese quase que vai fazer ou suspender a terapia antirretroviral durante a gestação, né, por exemplo. A terapia antirretroviral hoje, ela é extremamente segura, tá? E tem efeitos importantes. Mas quando a gente fala da gestante, né, que é a pergunta em especial, a gente não tem efeitos teratogênicos, então não tem risco para o bebê da medicação. Então tem que ser continuada, não tem risco para o bebê do uso do antirretroviral durante a gestação. Tinha-se grandes medos de usar antirretroviral durante a gestação. Por muito tempo o esquema para gestante era diferente, isso e aquilo, mas hoje o esquema para gestante já é o esquema preconizado de primeira linha, que é dolutegravir, tenofovir, lamivudina, tá? E não tem efeito nem risco para o bebê, tá? Ele não vai ser descontinuado em quase nenhuma situação. O que pode acontecer é de, dependendo da interação medicamentosa, a gente alterar a terapia antirretroviral ou alterar a medicação de tratamento. Então, vamos supor que ela usa carbolítio, né? Então, carbolítio ou fenitoína tem interação com antirretroviral. Importante. A gente tem que mudar a posologia ou mudar o tipo de antirretroviral que eu vou usar. Então, eu mudo o antirretroviral ou mudo o anticonvulsivante, por exemplo, mas não paro. Tá? Isso também é outra coisa para a gente estar falando da gestante, mas, por exemplo, o antirretroviral não tem interação com álcool, não tem interação com outras drogas, então o paciente vai beber, vai ter ingesta alcoólica, não é para falar, não, vai forçar o seu fígado, né? Porque também a gente vive com aquele mito, né? Não pode tomar antibiótico com álcool, corta o efeito. Sim, é verdade, para alguns antibióticos, beleza. Mas aqui a gente tem que estimular o seu paciente, independente do que ele for fazer ou que ele for usar, né? Substância, cocaína, independente qual seja a substância, ele usar terapia antirretroviral, tá? Que não tem essa interação. Não sei se era bem essa pergunta, Débora. Doutor, eu gostaria de te perguntar a respeito de quais são os pilares do acompanhamento ambulatorial do paciente vivendo com HIV a longo prazo. Hoje a gente fala dos pilares. No acompanhamento ambulatorial, é muito diferente do paciente que fez o diagnóstico, igual a Débora perguntou para mim aquela hora, tá? O acompanhamento ambulatorial é o paciente que está ok. 90% dos pacientes no ambulatório são os pacientes que tomam antirretroviral de forma adequada, que não tem falha, tem uma boa adesão e com isso a gente consegue controlar a replicação viral. E dessa forma, hoje, um dos pilares, sem dúvida, do ambulatório de HIV e AIDS é controle das comorbidades. O que eu estou falando? Controle da pressão, controle do diabetes, controle de dislipidemia, porque esse paciente, por ter HIV, ele já tem um alto risco cardiovascular. Não importa o score que você usa. Os scores para os pacientes que vivem com HIV, eles têm falha, justamente porque você mesmo falou que esse paciente é um paciente pró-inflamado, que tem uma replicação, uma coisa que você falou no começo do nosso episódio, né? Então, eles têm um risco maior cardiovascular. Não tem nenhuma calculadora
tem alguns estudos que colocam tal e tudo. Alguns trabalhos falam para dar uma pontuação a mais no chá de Vasque, por exemplo. Mas, resumindo a história, hoje um dos pilares do paciente HIV no ambulatório é controle de comorbidades para garantir um envelhecimento saudável. Por quê? As pessoas que vivem com HIV hoje morrem de infarto, de AVC, tá? A gente igualou isso daí, né? E eles são pacientes que têm maior risco. Então, a gente tem que ter um bom controle das comorbidades. Então, um bom infectologista, ele olha para o seu paciente e vê a obesidade. Ele olha para o seu paciente e vê a dislipidemia. E entende que ele tem que controlar isso. O ambulatório de HIV não é mais, hoje em dia, para dar TARV. Não é para dar terapia antirretroviral só. Óbvio que é um pilar fundamental? Sim, é claro, né? Não tem a menor dúvida disso. Por quê? A adesão e a terapia antirretroviral garante a carga viral indetectável. Carga viral indetectável é igual intransmissível, ou seja, a gente diminui o processo inflamatório do vírus no organismo, a gente diminui a agressão telomérica que o vírus causa no organismo, na replicação. Então, a gente diminui o processo de envelhecimento que o paciente tem também pelo próprio HIV. A gente diminui o risco de transmissão. A gente pode ter um planejamento reprodutivo. Sim, planejamento reprodutivo. Usa TARV, controla o vírus e você pode ter uma relação com o seu parceiro, a sua parceira, sem preservativo e ter filho. Sim, há 15 anos atrás eu acho que isso era impensável. E hoje sim, a gente está falando de saúde reprodutiva. Então, uma pessoa que vive com HIV e AIDS pode ter a sua família, pode ter seu filho. A mulher pode gestar, tá? E não é contraindicação parto de via natural. Tem que parar com esse mito também, né? É óbvio que é uma decisão individualizada, que tem que ser feita com o infecto e o seu obstetriz e seu obstetra. Óbvio que a mulher tem que estar ciente de todos os riscos, mas se você tem uma paciente com uma boa adesão, carga viral indetectável, uso de terapia antirretroviral, feito o protocolo durante a gestação bonitinho, ela pode ter um parto normal. Muitas mulheres têm esse sonho e tem que ser respeitado, né? O que a gente ainda não tem hoje é a amamentação. No Brasil ainda é proibitiva a amamentação, mas meninas, a gente tem que saber que nos Estados Unidos esse ano foi liberada a amamentação para mulheres que vivem com HIV, seguindo critérios de adesão, a terapia, carga viral indetectável. Quem sabe daqui 2 anos ou 1 ano a gente faz um novo episódio falando sobre a liberação da amamentação para mulheres que vivem com HIV. Como a gente consegue identificar e tratar aquelas infecções oportunistas precocemente de pacientes com CD4 baixo? Cara, aí assim é um capítulo, é um compêndio da infecto inteiro à parte. Porque vocês estão agora no 3º, 2º semestre, vocês entendem, vocês vão estudar, vocês estudam pneumonia, meningite, lesão de pele. E o paciente, ele não é o livro. O paciente acontece tudo ao mesmo tempo. E o paciente HIV acontece tudo ao mesmo tempo mesmo. Então, ele tem uma tuberculose pulmonar, uma neurocriptococose, que é um fungo no sistema nervoso central, por exemplo, e uma tuberculose ganglionar. Então, esse paciente ele é de vida real, tá? Então, eu já peguei paciente assim. Ou então, ele tem uma neurotoxoplasmose, um citomegalovírus disseminado com uma pancitopenia e um sarcoma de Kaposi. Então, todas essas doenças acontecem ao mesmo tempo. Então, Ana, de forma simples, o que qualquer médico tem que saber? Paciente com diagnóstico de HIV. Essa informação precisa ser difundida, porque a gente andou tendo alguns diagnósticos aqui e demorou um pouquinho, às vezes, né, para chegar lá. Chegar até mim, pedir avaliação. Então, o que qualquer médico tem que saber? Fez diagnóstico de HIV. Tem sintoma neurológico? Tem cefaleia? Dor de cabeça? Cara, isso aqui não é um red flag, não. Isso aqui não é uma bandeira vermelha. Isso aqui é um tiroteio. Dor de cabeça num paciente com diagnóstico de HIV é assim, meu Deus, não é para brincar. Não é para brincar. Sintoma respiratório no paciente com diagnóstico de HIV não é para brincar. Porque pode ser uma tuberculose pulmonar, pode ser uma pneumocistose, ele pode estar hipoxêmico. Então, quando a gente fala de infecções oportunistas, a gente podia falar de diversas infecções. Mas as que matam, e a que ninguém pode errar,
são as infecções neurológicas e as infecções pulmonares. Hoje, ainda, a principal infecção associada à mortalidade de HIV é a tuberculose. É a principal co-infecção que leva à mortalidade do paciente com HIV. Então, o paciente tem um quadro lá, eu já vi, por exemplo, paciente com vidro fosco. Dois casos rápidos. Por exemplo, na pandemia, o paciente estava com vidro fosco e sintoma respiratório. Ficou uns 2 meses coletando exames de Covid. Vidro fosco tem outras doenças, não é só Covid que causa. Uma delas é pneumocistose, que é muito comum no paciente com HIV. É um fungo que acomete o pulmão. Então, ninguém tinha parado para pensar, será que é? A hora que chegou no meu ambulatório da residência, no meu ambulatório não, no pronto-socorro, a gente falou, cara, tem 10 exames de Covid negativo. Não é Covid. Vamos fazer uma sorologia? A hora que fez sorologia, HIV positivo. Paciente batendo perna. Paciente jovem, com cefaleia atípica, de início súbito, com progressão, isso e aquilo, é sinal de urgência. É sinal de urgência, a gente tem que investigar paciente jovem com quadro de cefaleia. Então, eu acho que quando a gente vai falar de infecções oportunistas nesses pacientes, a gente tem que falar desses 2 principais sítios. E o que pode causar? Um monte de coisa. Mas aí você me chama e a gente discute caso a caso. Mas, de forma geral, quando a gente fala de cefaleia, sintomas neurológicos, déficit cognitivo, então, a neurotoxoplasmose pode simular, por exemplo, um quadro de AVC, com hemiparesia, nananã, e é uma neurotóxico. Então, os principais sintomas, as principais doenças de sistema nervoso central que vocês têm que saber, que vocês têm que pegar o livro para estudar, é neurotóxico, neurocripto, neurotuberculose. Esses são os principais. Existem outras doenças no HIV, como linfoma de sistema nervoso central, que tem uma prevalência muito grande nesse paciente. LEMP, que é uma leucoencefalopatia multifocal progressiva. Vamos chamar de LEMP, mais fácil. Mas é também uma possibilidade de diagnóstico. Mas isso aí a gente vai excluindo e vai vendo. Pode ser até mesmo cefaleia, quadro neurológico pelo próprio HIV. Lembra que o vírus está lá em cima? O próprio vírus pode dar sintomas. A gente tem miocardite por HIV, por exemplo, né? Então, quando a gente fala da cabeça, vocês têm que guardar no coração essas 3, porque essas 3 vão matar o paciente de vocês. E quando a gente fala do pulmão, a gente falou da pneumocistose, a gente pode falar de pneumonias, mas de pneumonias atípicas, clamídia, pneumocistes, outros agentes, né? Psitacose, a gente pode falar de outros agentes, bactérias atípicas, legionela, entre outras, que pode estar prevalente, então pode ser um quadro de pneumonia mesmo, tá? Aspergilos também pode causar essas pneumonias. O próprio criptococo, a gente falou de neurocripto, mas pode causar criptococo pulmonar, tá? Então aí quando a gente vai falar do pulmão, a gente tem que falar dessas doenças e a tuberculose. Então, pneumocistose, tuberculose e pneumonias, né, no geral. Seriam essas as mais importantes. Mas doenças oportunistas, a gente poderia falar de doenças cutâneas. Por exemplo, o zoster é uma doença oportunista, você pode considerar ele oportunista. Mas quando a gente vai falar de oportunista, a gente vai falar do sarcoma de Kaposi, por exemplo, que é um vírus. Sim, o sarcoma de Kaposi é uma neoplasia desencadeada por um vírus da família herpes, o vírus 8. Isso é uma coisa que as pessoas esquecem, né? A gente fala herpes, herpes 1, herpes 2, herpes sapinho, isso e aquilo, mas a família herpes ela é gigantesca. As pessoas esquecem que Epstein-Barr é um herpes. Citomegalovírus é um herpes. E a gente fala de herpes, a gente está falando de vírus oncogênicos. Então, um exemplo é o vírus herpes 8, que causa sarcoma de Kaposi, né? Mas isso é só uma apresentação. Então, tem várias oportunistas. A gente pode ter reativação de doenças controladas. Então, a gente pode ter uma reativação de uma leishmaniose, que pode ser oportunista. A gente pode ter reativação de Chagas, por exemplo, num paciente que teve contato. Então, quando a gente fala de oportunistas, a gente pode brincar da forma que a gente quiser e colocar a mão em qualquer especialidade. Então, ainda dentro desse contexto, né, de agravamento e de infecções, principalmente pulmonares, como conduzir um paciente dentro de uma emergência que está com esse quadro pulmonar de agravamento, que está com alta virulência, que é positivado do vírus? Como é que a gente reverte esse quadro se esse paciente está com a imunidade tão baixa? Assim, como é que a gente salva a vida desse paciente? O mais importante é o diagnóstico. Primeiro, pensar.
pensar, porque se a gente não pensa, a gente não faz diagnóstico. E quando você estiver na emergência, na urgência, você não vai ter a carga viral e nem o CD4. Você não vai saber o status da imunidade desse paciente. Mas a dica que eu dou para vocês é lembrem do hemograma. Você vai ter uma linfopenia. Em cima dessa linfopenia, você pode estipular e entender qual que vai ser a proporção de CD4 que esse paciente vai ter. Entendeu? Então, eu bato o olho, eu já sei mais ou menos quanto que vai ser o nível de CD4 que vai vir. Mas por que eu estou falando isso? Para ajudar vocês, quando pegarem o hemograma, ninguém olha. A gente olha, mas tem linfocitose, anemia, linfocitose e plaqueta. Ninguém lembra. Ninguém, às vezes, passa batido. Tem uma monocitose. Você sabe que doenças causam monocitose? Que doenças que vão causar linfopenia? Ou linfocitose, por exemplo? Quantas vezes eu já vi hemograma de paciente com diagnóstico de dengue e tem uma linfocitose, por exemplo? Alguns vírus aumentam linfócitos, porque quem protege contra vírus são linfócitos, né? Enfim, então, olhou o hemograma, você não vai ter CD4, você não vai saber em qual... Por que eu estou falando isso? Porque você não vai saber em qual faixa de imunossupressão vai estar esse paciente. Então, você vai ter que pensar tudo. Então, a primeira dica é, pense tudo. Se ele fez o teste, está positivo, você vai pensar tudo. Em cima dos exames e do quadro clínico desse paciente, você vai fechar o diagnóstico. Então, paciente diagnóstico agudo de HIV com uma cavitação, eu vou tratar tuberculose. Entendeu? Assim, não tem quase dúvida nenhuma. Com sintoma respiratório, eu vou tratar essa tuberculose. Agora, ele tem um vidro fosco, igual a gente falou. Tem um diagnóstico de HIV. Você pode pedir outros exames. Então, você tem que saber fazer o seu racional. Então, quando a gente fala de pneumocistose, a gente vai ter um DHL aumentado. Então, você tem que saber que você vai pedir esse exame, por exemplo. E você também tem que pensar, por exemplo, que você vai pedir uma gasometria, porque pneumocistose dá muito hipoxemia silenciosa. Então, você tem que pedir uma gaso para você ver como é que vai estar o PO2. Inclusive, o nível de PO2 vai indicar a conduta de uso ou não de corticoterapia nesse paciente. Então, tudo vai depender muito do seu racional. E conforme o seu racional, você vai tratar. Porque as doenças oportunistas, ela tem tratamento, tá? E nisso, a gente trata, controla o oportunista, porque a gente ainda tem resposta imune residual, né? E a gente vai fazer a profilaxia secundária, se for preciso, vai estender o tempo de tratamento, e nisso você começa a fazer a terapia antirretroviral também, né? Então, o pulo do gato é pensar, investigar e tratar direcionado. Então, se for uma pneumocistose, o tratamento da pneumocistose é Bactrim. Se for tuberculose, a gente vai dar RIP, rifampicina, isoniazida, etambutol e pirazinamida. Se for uma neurotóxico, a gente vai dar Bactrim também. Se for uma neuro-TB, é o mesmo RIP. Se for uma neurocripto, a gente vai dar anfotericina, mais flucitosina ou fluconazol, por exemplo. Então, não tem uma receita de bolo. Aqui é muito individual. Então, a gente vai depender dos achados clínicos, imaginológicos do nosso paciente para a gente direcionar o tratamento. Então, não tem tipo assim, fez diagnóstico de HIV, eu vou dar, sei lá, Bactrim e tazo, piperacilina, tazobactam. Não, a conduta é muito individualizada, tá? Doutor, quando que é preferencial que a gente faça uma carga viral no diagnóstico e quando que é preferencial que a gente peça o CD4? Para atenção básica, você diz? Uhum. Tá. Para atenção básica, nunca. Basicamente, quem vai pedir é no ambulatório de especialidade. Tá? Isso até é um racional, porque é mais difícil vocês gerirem isso. Mas vamos falar. CD4. Gera muita angústia, né, das pessoas. CD4, você vai pedir contagem de CD4 até ele manter CD4 acima de 350, tá? Persistentemente, ou seja, em 2 contagens. Então, fez o exame agora, deu 350. Daqui 6 meses ele repete. Deu acima de 350, pronto. Não preciso pedir mais CD4. O resto da vida, você pode pedir um CD4 a cada 3 ou 5 anos, se o paciente manter adesão à terapia antirretroviral e não apresentar outras intercorrências, entendeu? Então, se o CD4 estava bom, eu não fico pedindo mais CD4. Acabou. CD4 bom, eu peço lá a cada 5 anos. Ou então, por exemplo, um paciente que tive um paciente que tinha um CD4 bom, de 500, ele abriu um quadro de leishmaniose.
Aí eu falei, pô, esse paciente tem que fazer um CD4 agora, mesmo que o último tenha sido há 1 ano e meio. A gente fez o CD4 e o braço imune da leishmaniose é o mesmo braço do HIV, é linfócitos T, que é a resposta imune da leishmaniose. O que aconteceu? Estava depletado, o CD4 dele estava 280. Então, num contexto clínico, eu posso pedir outras vezes o CD4, tá? Mas a gente não pede de forma rotineira. Então, no paciente que está no ambulatório, bonitinho, com boa adesão, seu CD4, a sua imunidade já está ok, a gente não fica pedindo CD4, tá? Agora, carga viral, sim. Carga viral, não tenho dúvida. O Ministério indica que pelo menos a cada 6 meses você tem que ter uma carga viral. Então, carga viral é rotina. Toda consulta você pede, porque o paciente HIV, paciente que vive com HIV, pessoa vivendo com HIV, a rotina é a cada 6 meses passar no ambulatório. Então, a cada 6 meses você pede a rotina de carga viral. Rotina a gente vai pedir sempre, tá? Então, pelo menos uma no ano. Assim, uma no ano é assim, gritando, na unha. No mínimo, 2 no ano, né? A cada 6 meses, né? Doutor, pensando na farmácia do SUS, quando você faz a indicação do PEP e do PrEP, como é que funciona a retirada dessa medicação? É com receituário especial? O paciente consegue pegar na farmácia básica? Como é que funciona o acesso? Tá. O acesso é bem tranquilo. Normalmente são nas farmácias que disponibilizam a terapia antirretroviral, são as mesmas farmácias que também disponibilizam as profilaxias pré e pós-exposição, tá? Aqui, elas foram alocadas no mesmo prédio da atenção básica. Então, tá tudo lá. Tá aqui no município de Barra do Garças. Mas, normalmente, se alguém tiver dúvida, vai ser no CRT ou no SAI-CTA, tá? Que é o Centro de Referência de HIV. Normalmente, a terapia antirretroviral, seja ela profilaxia ou terapêutica, elas vão estar nesse mesmo lugar. Então, não é difícil achar. Para pegar, exige, sim, formulários específicos. Não é só chegar com a receitinha lá e a cara lavada, feliz, e pegar a medicação. Não, tem protocolo. Tem que ter sorologias dentro dos 7 dias, por exemplo, na profilaxia pré-exposição, você tem que ter uma sorologia, para pegar a medicação, você tem que ter uma sorologia nos últimos 7 dias, negativa, você tem que fazer o acompanhamento certinho, e você só vai liberar a medicação de 4 em 4 meses. Em breve o Ministério vai liberar a cada 6 meses, mas por hora de 4 em 4 meses. E para liberar a PEP, a profilaxia pós-exposição, também tem formulário específico e também exige sorologias e exames pré-tratamento e pós-tratamento. Então, não é só chegar lá, não. Então, tem que ter um acompanhamento, tem que estar fazendo os exames certinho, bonitinho, senão não consegue pegar mesmo. É chato, assim, mas é um cuidado, né? Não tem como a gente liberar. Principalmente, Débora, porque a gente não pode fazer uma profilaxia de um paciente que tem HIV. Você já imaginou o caô que não dá? Imagina, você está fazendo sua profilaxia pré-exposição com o comprimidinho lá, mas na verdade você tem HIV. Significa que você está tratando de uma forma errada, com um esquema inadequado o HIV. Você vai gerar resistência, você vai gerar falha terapêutica depois, você pode disseminar, passar um vírus com resistência. Então, a gente tem que ter segurança de que o paciente não tem HIV. É isso que vocês têm que entender. Então, a gente precisa ter segurança para liberar essas profilaxias que o paciente não tem HIV. Mas, fazendo os exames, não tem estresse nenhum para pegar. Tá? É relativamente simples. Doutor, como funciona a cascata de cuidado do HIV e quais são os principais pontos críticos? Tá. Quando a gente vai falar da cascata de cuidados e prevenção do HIV, basicamente, a gente aborda vários temas, né? Então, a gente fala daquela mandala coloridinha, toda bonitinha que o Ministério traz, né? Então, ela parte de cuidados antes da contaminação, né? Da infecção, durante a infecção e durante todo o processo, né? A minha principal ponto, avaliando o geral, dessa cascata, é que, às vezes, a gente não consegue chegar na população-alvo. Acho que a gente tem que trabalhar mais para chegar na população-alvo sobre a cascata de cuidado. Porque o paciente que tem diagnóstico de HIV, a gente trabalha no ambulatório, a gente conversa sobre adesão, a gente conversa sobre os riscos, mas a população jovem ainda está totalmente aberta e suscetível à infecção, né? Então,
Quem que liderou, Ana, no último boletim epidemiológico de 2025, os diagnósticos de HIV? Jovens, de 15 a 23 anos. Como que a gente não está chegando nessa população? Estou falando uma galera de 15 a 23 anos. Então, eu acho que o principal ponto de falha é essa comunicação, é buscar muito do preconceito, muito de querer silenciar, muito de não querer falar, né? Porque assim, saúde sexual, a gente fala de HIV, de transmissão de HIV, a gente fala muito sobre saúde sexual, né? Então é muito difícil para as mães chegarem para um filho e falar para uma criança de 16 anos que está iniciando a sua vida sexual sobre cuidados, sobre preservativo e quem dirá sobre PrEP. Então a gente precisa buscar essa população, contato com essa população de outra forma, porque o cara de 20 anos ele não vai buscar o PSF. O cara de 20 anos ele não vai, a mãe, o pai não vai falar com ele sobre vida sexual muitas vezes. Então a gente tem que buscar difundir mais essas informações, difundir os métodos de prevenção, a importância dos métodos de prevenção, né? Então a gente falou bastante sobre PEP e PrEP ao longo do episódio, mas hoje em dia a gente já tem a DoxyPrep. Sim, DoxyPrep. Muita gente não tem noção que existe uma profilaxia para sífilis durante as relações, que é a DoxyPrep. Não está homologada no PCDT nem no protocolo brasileiro, mas fora do Brasil a gente já tem estudo muito bom sobre isso. Não é para todo mundo, populações-alvo, mas tem. A gente falou da vacina de meningo B, que protege cruzado contra outras ISTs. Então, o nosso principal ponto de falha, eu acho, é buscar essa população. A gente tem que tentar falar mais com essa galera. De uma forma acessível, né? De uma forma acessível, porque hoje essa galera está no TikTok, né? Já é a geração antes da gente, né? A geração de vocês, eu acho, não sei. Geração de vocês. Então, o SUS tem que se inovar constantemente, a gente tem que se inovar constantemente como médico para tentar atingir essa população. Então, é o Instagram falando de uma forma cômica sobre profilaxia. É o TikTok. É vindo nas universidades. Sim, que universidade fala com seus alunos sobre esses tipos de profilaxia, sobre esses descuidados? Que campanhas a gente tem, né? Por exemplo, São Paulo, a gente tem dispensers de preservativos, lubrificantes, preservativo masculino e feminino, dentro do metrô. E dentro do metrô tem o autoteste de HIV que você pega a PrEP. E tem salas de atendimento, sim, UBS dentro do metrô. É uma puta estratégia para conseguir atingir a população que está na correria, que não consegue passar, mas tem um minutinho dentro do metrô. E aqui? Por que a gente não tem horários específicos para trabalhar? O cara que trabalha 12 horas de dia, por exemplo, ou o cara que trabalha durante o dia, como que ele agenda uma consulta ambulatorial para profilaxia, né, para PrEP, pré-exposição? Como que ele agenda uma consulta? Entendeu? Então a gente tem que buscar horários extras, talvez. A gente tem que buscar entrar na universidade para falar com essa galera. A gente tem que buscar mídia social. Então, o principal ponto de falha hoje, quando a gente fala de prevenção, é chegar em quem precisa saber. Chegar em quem precisa saber. Levar PrEP para a periferia. Hoje, quem mais faz PrEP é a população homem, branco, de classe média alta, com ensino superior incompleto, ou pelo menos ensino médio completo. É a população letrada. Entendeu? A gente precisa levar profilaxia e cuidados, informação para a periferia. Quantos projetos a gente vê falando que vai ou campanhas com trabalhadores do sexo? Ninguém. Quem acolhe trabalhador do sexo na atenção primária? Quem acolhe população trans na atenção primária? A gente precisa buscar as populações alvo, as populações chaves. A gente não alcança elas de forma efetiva. A gente vê que é um problema de saúde público e institucional, né? Então, assim, são pessoas que sofrem um preconceito muito grande, tanto por parte
família tradicional brasileira, quanto por parte de toda a sociedade, né? São pessoas que estão ali à margem, são pessoas, principalmente, igual você comentou, que muitas vezes não têm informação, e essa falta de informação é o que dissemina a doença, porque às vezes a pessoa tem ali o problema, não tem o conhecimento pelo fato de ter a doença, e muitas vezes ela fica inoculada, né, silenciada dentro do organismo, e aí a gente tem a disseminação vertical, né, dessa doença, principalmente com esse público que você comentou. Ainda dentro desse público que você comentou, dos transexuais, dos homossexuais, das mulheres que trabalham, né? Mulheres, a gente fala mulheres, trabalhadores mas do sexo. todo mundo, né? Todo grupo. A gente precisa, sim, encontrar formas de ensinar essas pessoas de uma forma mais didática, né? Porque ninguém quer saber um TCD-4. A gente precisa saber quais são as formas de prevenção, né? Você comentou uma em relação ao metrô de São Paulo, e eu acho que uma forma de prevenção é principalmente também o podcast, né? Eu acho que o Medicina Sem Bula é isso, essa extensão, é esse braço de comunicação, principalmente com profissionais da saúde, mas também acaba que com a população também. Porque além da questão da educação sexual, né, que é muito negligenciada, a gente também, nesses públicos, a gente tem um problema psicológico muito grande, né? Muita ansiedade, muita depressão, que são pessoas que também são negligenciadas nesse ponto. Então, às vezes, a gente precisa dessa educação sexual, mas também precisa da educação em relação à saúde mental, estabelecer atividade física, porque todos esses fatores melhoram os determinantes sociais. E se você melhora os determinantes sociais, você melhora a saúde, você melhora a questão da democratização ao acesso à saúde. Então, você tem ali um cidadão que é consciente dos direitos que ele tem, é um cidadão que participa ativamente. Você comentou dessa questão desse público que é negligenciado. Muitas vezes esse público nem sabe que ele pode participar das conferências de saúde. Ele não sabe que ele tem poder de fala, né? Então, assim, é um contexto muito amplo. Igual você comentou, daria para a gente fazer um episódio só sobre isso. Mas eu gostaria de deixar essa mensagem para os nossos ouvintes que, independente de tudo, ajuda é sempre importante buscar, orientação é sempre importante ter, independente de qual grupo seja o grupo heterossexual, seja o grupo homossexual, independente de grupo, é muito importante buscar essa orientação, principalmente em relação à vida sexual. Porque existe um tabu muito grande. Falar sobre sexo, falar sobre sexualidade é um problema. E muitas famílias não falam, né? E eu acredito que é por isso que a gente tenha tanto problema em relação ao planejamento familiar e tantos problemas em relação a positivar doenças que poderiam ser prevenidas, como, por exemplo, a sífilis, né? A gente vê, assim, principalmente agora no início, que a gente está tendo esse contato prematuro ali na atenção básica, a gente vê que muitas pessoas ali têm diagnóstico positivo para sífilis, né? E aí o médico vai lá e benzetacil. E não é só a benzetacil. Você tem que conversar com esse paciente, você tem que fazer esse paciente se tornar crítico. Porque a partir do momento que essa pessoa se torna crítico, independente da questão dos parceiros que ela tem ou não, ela vai ter um cuidado. Com certeza. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, né, para os nossos ouvintes. E a minha última pergunta... Falou bonita, hein? Falou bonita. Deu o nome. Arrasou, né? E a minha última pergunta, doutor, é em relação sobre a comunicação do HIV. Como é que aconteceu a transição nos últimos anos do termo indetectável e intransmissível? Como é que isso aconteceu? Isso não vem só do Brasil, isso é internacional, né? Então, a OMS, né, vista pela ONU, tanto o EDSA, que é o norte-americano, tá? Isso já foi bem consolidado nos estudos, que viu que a carga viral, ela é o principal, ou seja, o vírus. Carga viral, quando a gente está falando de vírus. Presença de vírus no sangue é um dos principais fatores associado à transmissão da infecção. Então, fez vários estudos, e nesses estudos a gente conferiu que carga viral indetectável é igual a intransmissível, ou seja, você pode ter uma relação, por exemplo, no planejamento reprodutivo,
uma relação sexual sem preservativo no intuito da gestação, né? E hoje, quando a gente vai falar, se a gente falou dos pilares do tratamento do HIV, manter o paciente indetectável é um pilar. É um pilar. Então, a gente quebra a cascata de transmissão. Lembra do Covid? Lockdown? Quebra a transmissão. A gente quebra a transmissão. E isso, Débora e Ana, está muito associado às metas internacionais. Sim, HIV, tuberculose, hepatites, hanseníase, todas são pactuadas internacionais com metas a serem cumpridas. A última meta que nós tivemos agora de HIV era 90-90-90, onde deveria ter feito o diagnóstico de 90% dos pacientes. 90% está em tratamento e 90% está em terapia e está indetectável. O Brasil bateu essa meta internacional. O nosso esquema hoje brasileiro de segmento de pessoas que vivem com HIV é referência internacional. Mas, óbvio, bateu uma meta, a gente dobra a meta, né? Como já diria Dilma, a gente vai, sem meta, a gente vai dobrando a meta. A meta hoje é 95, 95, 95, até 2030. Então, para a gente bater essa meta de 95% dos pacientes que vivem com HIV ter diagnóstico, 95% dos pacientes com HIV estarem em terapia e 95% estarem com carga viral indetectável, não é só minha como infecto. É de todo mundo. É de toda a rede. É de quem está na ponta, na atenção básica, na emergência. É da equipe da enfermagem. É dos técnicos. Então, a gente está caminhando para isso. E sim, a gente tem condições no Brasil de bater essa meta internacional e mostrar que a gente é referência e que a gente sabe fazer muito bem a nossa lição de casa. Mas a gente tem que fazer a lição de casa. A gente deveria, como todos já comentamos, né, trabalhar mais esse público jovem, ir nas escolas, trazer a prevenção. Aí a gente entra com aquele preconceito, né? Ah, mas vai falar disso com adolescente? Mas está acontecendo, gente, os dados estão aí, né? Exato. E falando agora, mudando o assunto e encerrando o episódio, infelizmente, gostaria que o senhor trouxesse... Eu falei que eu falava demais, vocês deixaram. Eu queria que falasse até amanhã, gente, que tem assunto, né? Mas, assim, falando aqui um pouco sobre Dezembro Vermelho, além do que a gente já trouxe, qual mensagem o senhor deixaria para os nossos espectadores? Tá. Eu acho que o Dezembro Vermelho é um momento muito importante, assim como o Outubro Rosa, o Novembro Azul, para a gente trazer voz a pautas que às vezes a gente passa o ano inteiro sem falar. E se não fosse o Dezembro Vermelho, talvez a gente nem teria esse episódio. Se não fosse o Dezembro Vermelho, talvez ninguém falasse de HIV o ano inteiro, né? Então, é o momento da gente trazer voz, a gente trazer pauta para isso daí. Porque a forma de quebrar o preconceito é falando, é trazendo conhecimento, é mostrando que HIV é uma doença com tratamento, informando que tem como, né, hoje em dia a gente seguir de forma adequada, que não significa diagnóstico de morte, né? Então, o Dezembro Vermelho, ele levanta uma campanha, uma bandeira para dar voz e para honrar. Porque para a gente estar aqui hoje, para a gente estar falando sobre isso, gente, morreu muita gente. Assim, morreu milhões de pessoas. Milhões de pessoas já faleceram. E estão falecendo hoje, às vezes porque a gente deixa de fazer essas coisas básicas que a gente falou aqui hoje. De pensar em fazer um teste rápido. De pensar numa doença oportunista. De começar um tratamento adequado. As pessoas estão morrendo ainda hoje. Eu não quero ver meus pacientes evoluindo para AIDS. É a mesma coisa, o oncologista não quer ver um paciente com câncer terminal metastático. Ele quer tratar antes. E para isso, a gente tem que falar. E Dezembro Vermelho é para falar. É para falar e repetir e levar essa mensagem para a galera que está chegando aí, né? Essa galera mais jovem, se conscientizar. E ter respeito. E ter respeito porque para hoje a gente ter PrEP, para hoje a gente estar onde a gente está, muito sangue rolou. Teve muita gente na rua, no Brasil e fora do Brasil. Muita gente levando tiro de borracha, cacetada na rua, para conseguir terapia antirretroviral, numa época que não se tinha terapia. Então,
em respeito a todo mundo que já esteve aqui, a todo mundo que já lutou por, né, por essa causa. Não estou falando só de pessoas que vivem com HIV, não. É a população médica, infectologistas que levantam essa bandeira junto, que levantaram desde o começo da epidemia, né? Então, Dezembro Vermelho é sobre acolhimento, é sobre humanização, é sobre contato, não é sobre HIV, é sobre ser humano. Tá bom? Obrigada, doutor. Esse foi mais um episódio de Medicina Sem Bula. É um episódio, como o doutor falou muito bem, de prevenção, de acolhimento e também de quebrar tabus, né? É um momento para a gente refletir sobre quais são as formas de prevenir, quais são as formas de conduta com o paciente, né? E que existem inúmeras doenças que podem ser prevenidas com simples educação em saúde, com simples comunicação ativa do seu médico, do enfermeiro que está da unidade de saúde. Todas essas pessoas estão ali para orientar. Então, que a gente consiga, através desse episódio, trazer essa reflexão, trazer essa segurança, né, para os pacientes, para os ouvintes, de que a busca por orientação é muito importante e faz toda a diferença na vida de um paciente. Esse foi mais um episódio. Muito obrigada a todos. E ano que vem tem mais.